Se você é fã de One Piece, provavelmente já ouviu falar de Monkey D. Garp, mas você sabe tudo sobre ele? Não? Então se liga nesse vídeo, que eu irei revelar 10 fatos surpreendentes que você precisa saber sobre esse personagem icônico. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sessão Anime. Bom, com base nos vazamentos do capítulo 1080 do mangá de One Piece, os piratas do Barba Negra sequestraram o pupilo de Garp, Koby, e Monkey D. Garp chegou à ilha aonde está Barba Negra para resgatar seu amado discípulo Koby. Garp está acompanhado com alguns colegas de Koby da SWORD, a unidade secreta da marinha, confrontados por uma boa parte dos piratas do Barba Negra, liderados pelo temível Shiryu. Os fuzileiros navais não têm escolha no seu lutar. Usando seu haki e força física para destruir tudo ao seu redor, Garp entrou no campo de batalha. E já vimos que Garp não está para brincadeira. E hoje eu separei 10 curiosidades desse incrível marinheiro, cujo irá enfrentar os piratas do Barba Negra. Então, comecemos. Os laços familiares de Garp. Garp é o pai de Monkey D. Dragon e avô adotivo de Portigas de Ace, e avô biológico de Monkey D. Luffy. Chamativo e distraído, Garp age de maneira muito semelhante ao seu neto. Antes de ser executado, Roger pediu a Garp que cuidasse de seu filho Ace e suplicou para que seu filho não seja tratado como criminoso, apenas por causa de seus laços sanguíneos com ele. Então Garp supervisionou a infância de Ace e Luffy, antes de confiá-los aos cuidados de Dadan. Quando Ace estava prestes a ser executado, Garp se preocupou profundamente com ele e Luffy, e até chorou, perguntando por que ele não poderia ser apenas um fuzileiro naval. Depois que Akainu matou Ace e tentou fazer o mesmo com Luffy, Garp afirmou que o teria matado em vingança, se Sengoku não o tivesse contido. Enquanto Garp se orgulha de ser um fuzileiro naval, Dragon despreza absolutamente o governo mundial, a ponto de tentar derrubá-los. Eles, no entanto, compartilham o mesmo sentimento em relação aos dragões celestiais. E família complicada, hein? A real força de Garp. Garp é um dos personagens mais fortes de One Piece de todos os tempos. É dito que seu poder não era menor que Gold Roger, o lendário rei dos piratas. Suas batalhas foram tremendas, com eles quase se matando várias vezes. E uma prova do incrível poder de Garp é que ele não só foi capaz de lutar de pé de igualdade com Roger, mas também conseguiu encurralá-lo mais de uma vez. Garp não precisa de Akuma no Mi, agrupadas em 3 categorias principais: Paramécia, Zoan e Logia, cada uma concedendo diferentes tipos de habilidades sobre-humanas. As Akuma no Mi são a principal fonte de poder para muitos personagens de One Piece. No entanto, muitos personagens alcançaram uma força notável, mesmo sem depender desse poder sobrenatural. Gold Roger, por exemplo, não precisava de uma Akuma no Mi para ser poderoso. Ele se tornou rei dos piratas, explorando suas habilidades extraordinárias como usuário do haki. Sendo o homem que ficou cara a cara com ele, Garp tem o mesmo talento em haki como Roger. Enquanto Roger costumava canalizar seu haki através de sua espada Ace, Garp foi e continua sendo lutador de mãos nua. Ele combinou haki com um tremendo poder físico, desencadeando tremendos socos. Considerando que ele foi capaz de lutar no mesmo nível que Roger, um usuário de haki escandalosamente forte por si só, Garp certamente será um dos usuários de haki mais poderosos da série. Embora ainda não tenha sido confirmado, Garp provavelmente possui a cor do Rei Supremo, com seu neto Luffy possuindo esse poder natural e seu filho Dragon provavelmente também. Seria chocante se o próprio Garp não tivesse essa habilidade. A maioria dos fãs de One Piece acredita que ele será revelado como usuário de forma básica e avançada do haki do Rei Supremo. A personalidade de Garp. Garp é dedicado aos deveres como fuzileiro naval, mas tem um senso pessoal de justiça, o que significa que muitas vezes age de acordo com seu próprio código moral. Ele valoriza muito sua liberdade e família, e não é estranho quebrar as regras para acomodar esses valores. Apesar de Roger ser um pirata, Garp nunca chegou a odiá-lo. Depois de incontáveis batalhas até a morte, eles passaram a se respeitar, e depois de se render aos fuzileiros navais, Roger pediu a Garp que cuidasse de seu filho Ace, o que prova o respeito de ambos. Embora Garp quisesse que seu neto biológico Luffy e seu neto adotivo Ace se tornassem fuzileiros navais,
ele os confiou à família da Dan, um grupo de bandidos da montanha, que ele se recusou a prendê-los. Como já deu para ver, Garp realmente não segue as regras da marinha ao pé da letra, que nem a família da Dan já estava presa. Garp fez isso porque acreditava que jogar as crianças em condições adversas as tornaria mais fortes, e por isso os deixou com essa família de bandidos. Garp também é muito respeitado entre os fuzileiros navais. Ele orientou muitos oficiais proeminentes, incluindo Kuzan, o ex-almirante Aokiji. Devido ao status e fama excepcionais de Garp, nem mesmo os dragões celestiais ousaram tentar se livrar dele, apesar da personalidade rebelde do vovô. Galera, se você está gostando desse conteúdo de One Piece, já deixa o seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo como esse, beleza? Porque Garp não se tornou um almirante. Pelo menos em seu cargo principal, Garp é definitivamente tão forte quanto os almirantes, se não mais forte do que eles. Sua influência também não está abaixo da deles. No entanto, dentro dos fuzileiros navais, seu posto oficial é de vice-almirante. Ao longo da vida, Garp recebeu várias vezes o posto de almirante da marinha. Porém, ele sempre recusou a promoção, porque não queria se tornar um guarda-costas pessoal do dragão celestial, a quem ele pessoalmente desprezava. Garp já se aliou com um pirata para proteger os dragões celestiais e seus escravos de Rocks de Shebeck e seus homens, que incluía Barba Branca, Kaido, Big Mom e Chique. Garp e Roger se uniram durante o incidente de God Valley. O evento aconteceu 38 anos antes da atual narração da história. Os piratas Rocks acabaram sendo derrotados pela Aliança Temporária Pirata Marinha, levando à morte de Rocks de Shebeck e à dissolução da tripulação Rocks. Essa conquista rendeu a Garp uma reputação eterna como herói da marinha. A Idade de Garp, junto com Kong, Sengoku, Chique, Silvers, Roger e Barba Branca. Garp foi uma das principais figuras da antiga era da pirataria. Seus feitos lhe renderam imensa notoriedade e prestígio. Mesmo como um homem de quase 80 anos de idade, Garp permaneceu forte o suficiente para superar rapidamente o braço direito do Barba Branca, Marco. Com um simples salto, Garp o venceu em velocidade. Apesar das habilidades regenerativas de Marco, ele o danificou com um único soco básico. E apesar de sua idade avançada, Garp é capaz de lançar bolas de canhão com as mãos nuas, como se fosse bolas de beisebol, as impulsionando com maior potência e velocidade do que se fossem disparadas de um canhão real. O treinamento de Garp. Don Tijal era um poderoso pirata, que se aprimorando com a cor do armamento, reuniu poder suficiente para dividir um continente de gelo com uma única cabeçada. Ainda assim, Garp o dominou e venceu com um único golpe, achatando sua cabeça em forma de broca. Esse feito dominante o tornou conhecido mundialmente como o Punho, pelo tremendo poder de seus socos. E mais uma prova de sua força, durante seu treinamento para enfrentar Tinjal, Garp esmagou 8 montanhas. Garp tem um bom coração. De alguma forma, Garp conseguiu ser leal tanto à sua família de bandidos quanto ao quartel-general da marinha. Ele gosta das façanhas de Luffy como pirata, se orgulhando dele mesmo depois de cometer atos contra o governo mundial. Ele só lamentou seriamente as escolhas de seus netos depois que Ace foi capturado. Ele também já mostrou seu lado humano, quando Garp ficou triste porque Ace não aceitou totalmente Roger como seu pai. Depois que Luffy, Sabo e Ace se deram bem, Garp os visitava e os treinava, destruindo a maior parte da floresta ao redor no processo. Durante a guerra de Marineford, Garp até ficou indeciso sobre qual lado tomar. No final das contas, Garp demonstrou valorizar sua família mais do que seus deveres como fuzileiro naval. Ele permitiu que Luffy o acertasse sem revidar, e estava pronto para protegê-lo mesmo ao custo de matar Kainu. Garp sofreu muito depois que Ace perdeu sua vida em Marineford. Depois de voltar para a aldeia onde ele deixou Ace e Luffy viverem a infância, ele carregou o peso de sua indecisão, assumindo a culpa por isso. Ele até permitiu que Dadan o acertasse por deixar Ace morrer. Garp é um excelente mentor.
Quando Koby e Helmeppo se juntaram aos fuzileiros navais, Garp viu algum potencial neles. Ele os levou ao quartel-general e supervisionou pessoalmente seu treinamento. Seus ensinamentos ajudaram Koby e Helmeppo a se tornarem oficiais da marinha confiáveis, apesar de começarem como fracos demais. Koby, que se tornou um habilidoso usuário de Haki, deve muito especialmente a Garp por seu crescimento. E uma prova de sua afeição carinhosa por Koby foi quando ele foi sequestrado pelos piratas do Barba Negra, e Garp imediatamente se dirigiu para salvá-lo, apesar dos fuzileiros navais não terem chegado a um acordo para resgatar os membros da SWORD. Enfim, o lendário herói da marinha, Monkey D. Garp, não é apenas extremamente poderoso, mas também é um personagem muito complexo. Ele se orgulha dos fuzileiros navais, mas sempre tentou agir de acordo com seu próprio código moral, sendo um dos poucos indivíduos que poderia lutar em pé de igualdade com Gold Roger, bem como o avô de Luffy, o personagem principal de One Piece. Garp é sem dúvida um dos personagens mais legais apresentados na obra-prima de Eiichiro Oda. O capítulo 1080 de One Piece sugere que Garp desempenhará um papel significativo na batalha para libertar Koby dos piratas do Barba Negra. Comente o que você acha que vai acontecer nesse incrível confronto. Agora estará passando na sua tela 2 vídeos super legais de One Piece. Recomendo ver esse da marinha, que está bem legal. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!